Graças a Deus. Vamos falar um pouco da palavra de Deus desta noite, o Salmo 130, no Salmo que nós fizemos a leitura desta noite. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, Salmo 130. Salmo 130. Diz assim: das profundezas clamam a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois o Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E ele quem redime a Israel e de todas as suas iniquidades. Pode sentar, irmão. Nós sabemos que o nosso Deus, irmão, graças a Deus, o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, ele é misericordioso. Ele é rico em misericórdia. O que seria, irmão, da vida do ser humano, das nossas vidas, se não fosse a misericórdia de Deus, né? Diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque Deus é santo. Né? A sua santidade, irmão, ela é incomparável. É pela misericórdia de Deus, irmão, que o nosso Senhor, ele enviou o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a salvação de toda a humanidade. E quando Israel esperava pelo Messias, Israel aguardava um homem guerreiro, um homem que fosse libertar toda a nação do jugo romano daquela época. E não foi muito bem aquilo que eles esperavam, né? Eles aguardavam, assim, um homem talvez muito forte como Golias, mas na virtude de Davi. E não veio um homem simples. Um homem que veio pregando um amor, a compaixão. Um homem que veio falando para amar o próximo. E muito do povo judeu naquela época não aceitou muito bem isso. Não é porque esperava uma coisa e foi outra. Mas a palavra de Deus, irmão, desde a fundação do mundo, Deus mostrou misericórdia também para com Adão e para com Eva. Caso contrário, Deus poderia extinguir aqueles dois, a sua primeira criação, que foi o homem e a mulher. Deus poderia extinguir eles dois por causa do pecado, mas assim não o fez. Mas as consequências vieram. Mas ainda assim Deus tratou com Adão e com Eva com misericórdia. E graças a Deus, irmão, Deus não nos leva em rosto aquilo que nós fazemos. Porque Deus nos trata como os filhos, mano. Assim como nós somos pais, nós procuramos tratar muito bem os nossos filhos, até presentear com aquilo que nós podemos fazê-lo de melhor para trazer um bem-estar, uma alegria para os nossos filhos, assim Deus para com toda a humanidade, e principalmente para cada um de nós, irmão. Nós não estamos esquecidos simplesmente num ato religioso de nós nos reunirmos, né? Por uma coisa que nós não estamos vendo. Mas a Bíblia nos dá promessas que onde tem 2 ou 3 reunidos, o Espírito do Senhor está presente.
Então nós cremos que Deus está aqui, irmão, através do seu Espírito. E aquilo que nós pedimos, assim como nós pedimos muito bem, nós procuramos pedir com cuidado para os nossos pais, nós pedimos, né, com carinho, né, crendo que nós vamos receber, tipo, Dia das Crianças, né, nós colocávamos, principalmente, eu colocava bilhete no bolso do meu pai. Pai, eu quero uma Calói, um banco imobiliário, Ferrorama, né, algumas coisas cara. Mas nem sempre via aquilo que eu pedia, porque a condição do meu pai naquela época não era muito boa para presentear com aquilo que custava um pouco caro. Mas meus pais, eles procuravam sempre lembrar do Dia das Crianças com um presente, não aquilo que eu gostaria de receber, mas aquilo que tinha condições de comprar. Mas mesmo não recebendo aquilo que eu queria, né, recebendo aquilo que meus pais poderiam dar, eu me alegrava com o brinquedo que eu recebia. Né? Talvez aquilo que nós pedimos a Deus, nós não vamos receber, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Não que Deus não possa dar, Deus pode dar o que nós quisermos, mas talvez aquilo que nós queremos não vai nos fazer muito bem. Aí é difícil nós compreendermos como ser humano, né? Mas por que que o incrédulo tem, ganha, recebe, e eu que sou filho de Deus não vou receber? E aí que mora o perigo, né? Que nem tudo que Israel gostaria que Deus enviasse como libertador veio. Veio o Messias, aquela pessoa simples, aquela pessoa que nasceu numa manjedoura, que não tinha estalagem, mas nasceu, foi perseguido, seus pais foram perseguidos. Na época, Herodes procurou matar todas as crianças, né, temendo perder o seu reinado, e ainda assim Deus teve misericórdia até do seu filho como Salvador, procurou, né, desinstalar Maria, juntamente com José, de certo lugar, e tiveram que ser transportados para outros lugares, fugindo da ira de Herodes. Ou seja, Deus poderia, através do seu poder, tratar com Herodes e não precisar que Jesus, sendo recém-nascido, ser tirado da onde estava e ser colocado para ser transportado dos seus pais através de cavalo, mula e por aí fora vai. E era uma caminhada dificultuosa. Deus poderia ter feito muitas coisas, mas deixou as coisas natural acontecer. Herodes perseguiu, mas não alcançou o Messias prometido, porque aonde tem promessa de Deus, Deus vai cumprir a sua promessa e não tem jeito. As promessas de Deus nas nossas vidas, elas estão de pé. Parece que nós estamos perdendo, mas nós não estamos perdendo. Deus está dando o tempo certo de nos abençoar. E foi assim com toda a nação de Israel naquela época. Esperavam uma coisa, mas veio outra. E o que veio foi melhor do que aquilo que eles esperavam. Porque veio um Salvador amoroso. Não veio aquele juiz para acabar com todo o Império Romano e estabelecer Israel como o Senhor de todas as nações. Jesus poderia ter feito muitas outras coisas, mas poderia. Até os discípulos, nós estudamos aqui através da escola bíblica, né, que Pedro e João eram os dois discípulos um pouco mais assim, fervorosos, dizer assim, a ponto de dizer: Senhor, a gente foi em tal lugar e tu não foi bem recebido, ou o Senhor não foi bem recebido, quer que façamos como Elias fez, caia fogo do céu e extermina logo esse povo. E Jesus falou: não foi para isso que eu vim. Ou seja, eles estavam também, os discípulos, imaginando uma coisa, né? A gente pode fazer isso aqui, acabar com essa situação. Mas Jesus falou: não é assim, não foi para isso que eu vim. Eu não vim para matar as almas, eu vim para salvar esse povo. E a Bíblia nos diz no livro de Salmo, capítulo 130, que a gente vai ver, pelo menos o título diz assim: das profundezas clamo ao Senhor. Mas nem tudo Deus vai nos responder da forma que a gente quer. Eu gostaria muito que meus pais estivessem vivos hoje, mesmo estando idoso, cadeira de roda, de muleta ou de bengala. Eu gostaria de estar vivo.
E eu orei muito ao Senhor pedindo a cura dos meus pais. E tantos outros irmãos em Cristo Jesus que passaram pela minha vida. E eu não fui respondido. Eu gostaria de ganhar muitas coisas, né? Que talvez até minha mão não possa alcançar. Deus poderia ter me dado, poderia. Mas Deus não me deu, por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Teve uma vez, irmão, que eu estava internado. E eu pedi muito a Deus uma misericórdia pela minha vida. Covid hoje tem até vacina, algum tipo de tratamento que possa ajudar a pessoa a se recuperar. Só que naquela época a vacina, quando tinha, os americanos tacou o avião lá para a China e foi buscar as vacinas que tinha, né? E aqui a gente ficou sem ainda. E naquela época ainda não tinha cura, mas tinha assim, tratamento até o que se podia fazer. E eu ali naquele hospital, irmão, eu vi pessoas passando assim, a porta ficava aberta, eu deitado, a porta, o leito era mais ou menos aqui, tinha uma porta que ficava aberta ali. Quem quisesse fechava, os enfermeiros quisessem fechar, podia fechar, mas ficava aberta. E eu via pessoas passando, já com cobertor branco em cima, pessoas já mortas, indo para o necrotério. E eu vendo aquilo ali, eu na minha imaginação, talvez eu seja o próximo. E quando eu saí, irmão, quando eu saí da enfermaria, eu achei que eu ia me recuperar na enfermaria, fiquei até animado quando a doutora chegou no dia, falou: hoje eu vou assinar sua alta, eu vou falar com seus parentes para eles virem te buscar depois do almoço. Mas foi uma alegria tremenda naquele dia. Vou rever meus irmãos em Cristo, vou voltar para caminhar para a igreja, vou ver minha esposa, vou ver minha filha, minha família. Foi uma alegria muito grande. E aí eu orei e pedi muito a Deus para que aquele dia chegasse. Só que o que chegou, irmão? Um ataque cardíaco. Quando deu antes de meio-dia, irmão, o meu coração, quando eu olhei para aquela telinha que informa sobre oxigenação, batimento cardíaco, pressão, estava 186, mas nunca tive isso. 186. Aí a enfermeira olhou e falou: você não está muito bem, o que você está sentindo? Eu falei: estou sentindo assim, o coração está batendo só forte, não senti o coração bater acelerado. Aí chamou a doutora e falou: a gente vai descer com você, a gente vai pôr você na UTI, no CTI. E naquela época, algumas pessoas que já não tinha mais como botar acesso no braço, né, que procurava veia, não achava, e tinha que ficar no máximo 4 dias com acesso no braço, e passando esses 4 dias tinha que trocar para o outro braço. Mas aquilo ali é uma dor horrível na hora que coloca o acesso. Depois que ele está no lugar, irmão, maravilha, mas para colocar, eu vou te contar, irmão, dói muito. E eu sofri bastante naquele hospital. E uma coisa que eu pedi a Deus, mas era só: Senhor, só tem misericórdia da minha família, porque as contas vão ficar lá. Eu só quero, Senhor, ter oportunidade, nem que eu morra uma semana após, ou um mês. Só quero voltar para botar as contas em dia, para não deixar a viúva aí com dívida para outra pessoa. Porque eu e a Jaque já conversamos muito bem sobre isso, sobre morte. Ela falou: irmão, no dia que você morrer, pode ter certeza, não vou querer outra pessoa. A Jaque já falou isso, irmão, não vou querer outra pessoa. Ela falou isso para mim, eu falei: duvido você aceitar isso. E eu já falei com ela: eu peço a você que, por favor, do mesmo jeito que você me faz feliz, depois que eu morrer, faça outro homem feliz. Faça isso. Não sei se vai levar 1 mês, 2 meses. Deixa quem quiser falar que o defunto nem esfriou para você se casar de novo. Deixa quem quiser falar, mas vai ser feliz. Contrapartida também eu falei: já que eu não sei me virar sozinho. Um dia a Sara
vai se casar. E eu já sou esquecido, mano. Olha, eu sozinho é um problema sério. Se não é a Jaqueline na minha vida, já era, irmão. Eu desço para trabalhar, eu esqueço a chave. Tem que voltar tudo de novo, subir 56 degraus. Às vezes eu venho para a igreja e esqueço de tomar remédio. No meio do caminho tem que voltar para tomar remédio. Minha vida é assim, meu esquecimento. Os irmãos falam alguma coisa agora comigo, eu vou ali e volto menos de 1 minuto. Já esqueci o que o irmão falou ou pediu. Aí eu tenho que ficar parado. De vez em quando os irmãos reparam que eu estou olhando para o teto, ou olhando não sei para onde. Eu estou tentando me lembrar daquilo que os irmãos falaram, ou que os irmãos pediram. Irmão, pega o envelope de dízimo, vê esse negócio assim, tem que comprar não sei o quê. Aí eu não. Eu esqueço. Então a gente já está bem conversado disso. Agora, é claro que eu não vou sair por aí. Ela faleceu, morrer, eu vou sair catando qualquer coisa, não. Eu não vou também, não vou arrumar tribulação para a minha vida. Mas do jeito que está as coisas hoje, está um perigo. Então a gente tem que selecionar muito bem aquilo que a gente vai, né, colocar aliança no dedo e o sim, pronto, acabou. Né? Então a gente tem que selecionar muito bem. Então ali, irmão, quando eu fui parar na UTI, eu vi pessoas passando já com cobertor branco, já morta. E o meu coração, mano, ali 186 e subindo, 190. A última vez que eu vi, se eu não me engano, foi a 196. Eu parei de olhar. E o enfermeiro, mano, olhando para mim, já havia pedido o medicamento há muito tempo para baixar os batimentos cardíacos. Cadê que o medicamento chegava? Passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e o batimento subindo. E ele me perguntando: senhor Cláudio, está tudo bem com o senhor? E eu orando: Senhor, não deixa eu partir e deixar dívida para a viúva. Irmão, como Deus é bom, Ele é rico em misericórdia. E o enfermeiro me perguntando: senhor Cláudio, está tudo bem com o senhor? E eu balançando a cabeça: não estou sentindo nada, estou normal. E tá, e o enfermeiro, ele estava aguardando eu começar a me debater em cima da cama para fechar a porta, para deixar ele morrer. E ele perguntou uma terceira vez: seu Cláudio, como é que o senhor está? O senhor está sentindo alguma coisa? Eu falei: eu não estou sentindo nada, por enquanto eu estou me sentindo bem. Mas eu... E a terceira vez que ele perguntou, ele chamou outra pessoa e falou: vou lá na farmácia buscar o médico, a medicação desse paciente, que eu não vou ficar aqui assim. Começou a quebrar tudo. Taca remédio nesse homem, que eu não quero ver ele morrer, não. Irmão, olha, foi algumas horas de luta, mas graças a Deus, mano, não senti nada. Eu só vi no monitor que meu coração estava quase a 200 por hora. Mas graças a Deus, mano, Deus não deixou partir para a eternidade boa parte de todas as contas, principalmente a do carro, que era uma dívida e grande, de quase R$900 mês. Eu não sabia como a Jaqueline ia terminar de pagar isso. Minha preocupação era essa: se tivesse tudo ok, eu falei: Senhor, deixa o coração chegar a 300, ou para ele e me leva, e pronto, acabou. E Deus não deixou isso acontecer, irmão. E olha, irmão, que eu passei um perrengue naquele hospital, irmão. O dia que eu achei que eu ia ter alta, que eu me alegrei, foi o dia que eu fui parar na UTI. Salmo 130, mano. Se o Senhor observar a nossa iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Irmão, se Deus fosse olhar os meus erros, os meus pecados, jamais eu ia sair, irmão, daquele hospital. Se Deus fosse olhar para nós e ver somente os nossos defeitos, irmão, já era nós. Aonde estaria nós, irmão, se Deus fosse olhar somente para os nossos erros? E nós cometemos muito, mesmo sendo cristãos. Nós cometemos muitos erros, muitas falhas, nós procuramos evitar. Mas tem coisas que nós, pela misericórdia de Deus, nós cometemos, e ainda assim Deus olha para nós com um olhar, irmão, de misericórdia. Talvez, irmão, para você nessa noite pode ser um caso perdido de uma petição que você fez, ou nós não sabemos nem se vamos receber.
Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, mano. Ao fechar dos nossos olhos, se nós partirmos para a eternidade, nós sabemos para onde nós vamos. Tudo que está diante dos nossos olhos, mano, que nós já ganhamos, já conquistamos com o nosso trabalho, com nossa família, nossos carros, nossa roupa, nossos celulares, né? Nossa casa. Tudo isso é muito bom, mano. Mas o que Deus preparou para cada um de nós, mano, nossos olhos, mano, não conseguem ver. E são coisas extraordinárias, mano. É difícil falarmos essas coisas nesse dia. É difícil aceitarmos alguma coisa. Talvez nós esperamos de Deus alguma coisa e nós não vamos alcançar, irmão. Mas vamos deixar de pedir? Claro que não, irmão. Vamos deixar de sonhar, irmão? De jeito nenhum. Diz aí fora que a esperança é a última que morre. Enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui, irmão, temos que pedir, irmão, a Deus aquilo que nós almejamos alcançar, irmão. Pode ser que nós vamos conseguir, irmão, como pode ser que não. Se tivermos condições, irmão, financeiras e físicas para alcançar, vamos alcançar. Deus está pronto, irmão, para nos abençoar. Deus está pronto, irmão, para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Deus sabe todas as coisas, mas Deus sabe o quão nós precisamos, irmão, de oração e de falar com Deus. Assim como nós, irmão, conseguimos conquistar nossos presentes quando nós éramos crianças, para os nossos pais, para as nossas mamães, assim nós temos que conquistar, irmão, o coração de Deus para alcançarmos aquilo que nós almejamos. E estamos certos disso, irmão, que se nós, homens e mulheres, conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos, tendo os nossos corações que não são muito bons, quanto mais Deus, irmão, que é coração infalível em misericórdia e que está pronto a dar aquilo que é melhor para nossas vidas. Nossa festividade da CIB está aí, falta poucas semanas, poucos dias. Talvez aquilo que nós gostaríamos que acontecesse na festividade pode não acontecer, irmão. Mas aquilo que nós nem esperamos que possa acontecer na nossa festividade, Deus pode nos abençoar e nos presentear. Talvez por essas portas, irmão, possa entrar pessoas que você talvez nem imagine que chega aqui. Seu marido, seu filho, seu neto, pessoas duras de coração, irmão. Você pode nem imaginar. Fulano de tal aqui, duvido. Podemos até duvidar igual o Tomé. Só acredito que o Messias, que o nosso Cristo está vivo, se eu botar o dedo lá no machucado dele, que foi as feridas lá da cruz dos pregos. Se eu botar o dedo lá, eu vou acreditar. Aí quando Jesus apareceu para Tomé, coloca a mão aqui para que você creia. Ele botou o dedo e falou: Deus meu e Senhor meu. É por essas portas, irmão, que o milagre pode acontecer. Talvez para os irmãos que estão aqui, isso é fácil você falar sendo presbítero da igreja e sendo obreiro. Minha mãe, irmão, quando estava viva, quando eu não era crente, lá na rua Figueiredo Camargo, ela nunca imaginou, irmão, que eu ia entrar por aquelas portas. Mas nunca imaginou, irmão, porque eu era duro de coração, irmão. Duro igual uma rocha, difícil, era um menino difícil. Era um rapaz difícil. Minha mãe nunca imaginou. E teve um presbítero que falou: um dia você vai subir. Um dia você vai subir nessas escadas e você vai se converter. E foi promessa para a mamãe muito antes de eu ser crente, que Deus falou com ela: ele é teu filho, mas ele é meu. Irmão, não gostava de igreja mais de jeito nenhum. E para mim entrar naquelas portas lá, irmão, foi de um jeito muito difícil. Foi através de doença. Mas quando Deus promete, Deus não falou como é que seria, né? Eu tive que entrar para aquelas portas. E graças a Deus, são 31 anos de evangelho. Graças a Deus, graças a minha mamãe, que orou, que chorou, ficou aos pés do Senhor, pediu, clamou, juntamente com nossos irmãos lá de Ponto Chique da época, é que eu estou aqui de pé. E se nós estamos aqui, é porque Deus tem propósito na nossa vida. Talvez os irmãos pensem assim: mas Deus só usa quem usa terno e gravata. Não, irmão.
Deus pode usar cada um dos irmãos em nome de Jesus. Não é somente quem tem formação acadêmica, não, irmão. Deus pode usar qualquer um dos irmãos para a honra e para a glória do seu nome. De uma forma ou de outra, irmão, pode ter certeza, Deus já está usando vocês. Talvez vocês nem saibam. Parece que a obra de Deus, a grandiosa mais vista, é quando se trata de ministério. Deus pode estar te chamando para isso, irmão? Pode estar, então se prepara. Mas a grande obra de Deus, irmão, não está somente aqui. A grande obra de Deus, irmão, está ali, ó, no guitarrista. A grande obra de Deus está aqui no nosso irmão que é cantor. A grande obra de Deus está aqui, irmão, na nossa irmã da CIB, que às terça-feiras estão aqui com o rosto no pó, estão aqui na consagração. A grande obra de Deus está aqui, mano, no nosso irmão que contribui, mesmo que seja 50 centavos, 25 centavos, R$1. A grande obra de Deus está aqui no nosso irmão que trabalha na reforma do templo do Senhor, né? A grande obra de Deus, irmão, está aqui, mano. Deus está usando todos vocês. Juntamente com o ministério, irmão, nós somos um só corpo e Cristo é o cabeça. Tudo aquilo que você está pedindo a Deus, pode ter certeza, mano, Deus tem tudo certinho e anotado, mas só vamos receber, irmão, aquilo que Deus quer, que é melhor para nossas vidas. Aquilo, irmão, que nós não vamos receber, irmão, não ficamos frustrados, irmão. Não temos que ficar, irmão, eu queria tanto, mas Deus ainda não me deu, irmão. Não se preocupe com isso, irmão. O melhor de Deus está por vir, irmão. Não é aquilo que nós podemos alcançar de material, de matéria. Pode ser caro, pode ser barato, não é aquilo que possamos apalpar, que possa nos trazer alegria momentânea. Mas o que Deus preparou para nós, irmão, é invisível, nossos olhos não podem ver, mas está preparado para cada um de nós. Que Deus abençoe a família Ponto Chique, Deus abençoe os irmãos nesta noite. Tenha certeza, irmão, que Deus está com cada um de nós, amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmão, vamos orar.